Fala holder, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, sejam muito bem-vindos ao canal da Trading Center. E é o seguinte, galera, muita gente me mandando mensagem: Marcos, o que aconteceu? Que guerra é essa que estão falando? Guerra Fria 2.0? Por que as minhas moedas desvalorizaram 10, 20, 30%? Marcos, pelo amor de Deus, me ajuda, me explica. Jovem, estou aqui hoje para te explicar o que está acontecendo no mundo, no cenário macroeconômico e o porquê que o Bitcoin saiu da casa dos 43 e basicamente em 3, 4 velas chegou na casa dos 35, tá? Tudo está se passando por causa de uma tensão militar que está acontecendo no leste europeu. A gente vai comentar e vai destrinchar sobre isso. Quem não entende nada vai começar a entender o porquê desse conflito lá na Europa e vai entender também quais são as visões da Rússia e como isso pode impactar no curto a médio prazo no mercado de criptomoedas e no mercado e no contexto geral do mundo. Então, abre seu coração, vem comigo que eu vou te explicar tintim por tintim o que está acontecendo. Mas, antes de tudo, peço humildemente o seu like e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E como já é de prestes e de costume aqui no canal, editor, puxa a vinheta. Galera, pra gente começar a entender o que tá acontecendo na Europa, o que tá acontecendo no mundo, o porquê dessas tensões políticas, você precisa, primeiramente, dividir o planeta em duas regiões, a região oriental e a região ocidental. Vamos lá, vamos entender quem representa o Ocidente e quem representa o Oriente. Vem comigo, jovem. Oriente é representado basicamente pela Rússia e pela China, né? As duas maiores potências aí do Oriente, tá? E o Ocidente é basicamente representado pelos Estados Unidos e logo depois vem a Europa, né? Representada aí com a Alemanha. Mas, Marcos, o que tá acontecendo? Da onde sai a Ucrânia? Por que Ucrânia? Por que Rússia? Me explica isso, pelo amor de Deus. Sim, jovem, vamos lá, eu vou te explicar. Basicamente e resumidamente, a Ucrânia, ela fazia parte da antiga União Soviética, né? E quando teve essa divisão da Rússia, da União Soviética e diversos outros países, o que aconteceu? A Rússia simplesmente não aceitava essa divisão da Ucrânia, da União Soviética e esse desmembramento da Rússia. Por quê, Marcos? Porque, jovem, pensa comigo, a Rússia é um grande império militar, isso todo mundo sabe, tá todo mundo já sabendo, tá tudo ok. Só que a Rússia, em termos geopolíticos, de geolocalização, ela é muito fraca sem a Ucrânia. Com a Ucrânia, ela consegue ser muito forte, mas sem a Ucrânia, ela não consegue ser forte. Por quê, Marcos? Porque a Ucrânia, ela faz divisa ali com países do leste europeu. Então, estrategicamente, é muito bom para a Rússia deter essa localização. E é basicamente isso que eles querem, né? Eles querem invadir a Ucrânia. Por diversos motivos, não só esse. Por exemplo, na Ucrânia a gente tem a passagem de diversos gasodutos, onde passa realmente, como o nome sugere, gás natural. E esse gás natural, ele sai da Rússia e vai até a Europa. A Europa é basicamente alimentada por gás natural russo. E galera, aqui já começa o primeiro problema e um dos primeiros conflitos, tá? Não esquecendo que a geolocalização da Ucrânia favorece muito o Império Russo, tá? Então não pode esquecer disso. Mas o que acontece, turma? A Rússia simplesmente falou que não vai abastecer mais a Europa com o gás natural. E isso vai fazer a Europa entrar em colapso energético. Por quê, Marcos? Porque a gente está no inverno europeu. E no inverno europeu, países como Alemanha, França e entre outros utilizam o gás natural como forma básica para você aquecer a casa, você aquecer a comida, você aquecer os animais, você utilizar como energia elétrica na sua casa, já que temos lá as usinas termoelétricas. Então, esse gás que vem da Rússia, ele é extremamente precioso para a Europa. Só que lembra, galera, a Europa está com problemas em relação à Rússia e a Rússia está com problemas em relação à Ucrânia. E acaba que o mundo inteiro está de olho nisso e está de olho em todas as informações que saem sobre.
Galera, o maior problema é a Rússia já trouxe uma nota informando que ela não tem gás natural suficiente para mandar para a Europa. E o gás da Europa, né, principalmente na Alemanha, vai acabar no dia 26 a 27 de janeiro. É, isso mesmo, daqui a alguns dias. E imagina a crise energética que vai acontecer lá por causa da falta do gás natural. Só que não para por aí, não para por aí. Há algum tempo atrás a gente tinha Cuba com vários problemas econômicos e esses problemas econômicos foram causados pela mal política, pela má gestão, e a gente tinha a Rússia querendo intervir nessa política. Só que, galera, os Estados Unidos simplesmente falaram o seguinte: não vai invadir. E a Rússia teve que simplesmente respeitar a opinião dos Estados Unidos para que não começasse uma guerra. Galera, isso tá acontecendo novamente, só que olha só, observe comigo. A Rússia está querendo invadir a Ucrânia e os Estados Unidos queriam mandar tropas para ajudar, no caso, a Ucrânia. Só que o que a Rússia falou? Olha só, irmão. Quando a gente ia lá para Cuba, vocês não permitiram. Então, dessa vez, a gente não permite vocês ajudarem a Ucrânia. E aí, entramos em outro colapso. Por quê? Porque Estados Unidos e outros países fazem parte da OTAN. Marcos, o que é a OTAN? Você tá falando grego, cara. A OTAN nada mais é do que a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E nessa OTAN, nessa organização, a gente tem diversos países que têm que cumprir com leis já pré-estabelecidas, né? Marcos, que leis são essas? Por exemplo, se a Rússia ataca a Alemanha de alguma forma, a Alemanha e entre outros países que estão junto com a OTAN precisam revidar de maneira proporcional. Mas você deve estar pensando, Marcos, a Ucrânia está na OTAN? Não, não está na OTAN. Por enquanto. E aí é que entra o segundo problema. Por quê? Porque a Ucrânia, ela quer adentrar dentro da OTAN, só que a Rússia já falou, não vai entrar dentro da OTAN. A Rússia está prendendo. Só que, galera, a gente tem que entender que a Ucrânia é um país e ele opta se vai entrar ou não. A Rússia não pode interferir, né? A Rússia tem alguns posicionamentos sobre isso, posicionamentos que são intrigantes, né? Como, por exemplo, o Vladimir Putin, né, que é o presidente russo, falou o seguinte: bom, o mundo está tentando fazer com que os russos que vivem na Ucrânia não sintam-se mais russos, né? É uma frase bem estranha de pertencimento. Ele afirma que quem vive na Ucrânia faz parte da Rússia, que quem vive na Ucrânia, de certa maneira, tem um laço muito forte com os russos, e eu até entendo. Só que ele esquece que a Ucrânia é um país, a Ucrânia não faz parte da Rússia. Ele ainda não entendeu isso, e o que ele está tentando fazer? Ele está tentando invadir a Ucrânia. Eu, Marcos, acredito que além de ele ter essa boa intenção de trazer os russos de volta para casa, ele simplesmente está querendo ganhar vantagens geopolíticas, né? Vantagens estruturais sobre os países da Europa. Como assim, Marcos? Como eu disse, a Ucrânia é um país muito importante porque ali tem petróleo, ali tem passagem de gás natural e diversas outras coisas. Além de, geopoliticamente falando, é um território muito bem definido e um território excelente para a Rússia, né, em questão estratégica. Turma, para vocês terem uma noção de o quanto a coisa tá ficando feia, foram vistos através de satélites tropas sendo colocadas entre Rússia e Ucrânia. E além disso, foi visto no Oceano Atlântico um importante submarino norte-americano, né, que é um submarino nuclear. A coisa tá ficando feia. E o mercado, turma, o mercado reflete isso. O mercado, ele reflete essa indecisão, esse medo, essa cautela, porque o mercado, ele é construído por pessoas, e pessoas têm sentimentos. As pessoas se previnem, e é exatamente isso que tá acontecendo. Dá uma olhada, a dominância do dólar simplesmente disparou, o ouro disparou. Por quê, Marcos? Porque investidores estão tirando as suas reservas de criptomoedas, de ações,
estão tirando as suas reservas de investimentos tradicionais e colocando em ouro e colocando em dólar, porque eles temem uma queda ainda mais forte no mercado. Galera, então para quem pergunta o que está acontecendo, por que minhas moedas estão caindo, fica aí a explicação. A Rússia, que é um país que já tem de território mais de 17 milhões de metros quadrados, está tentando invadir a Ucrânia para adquirir mais território. Esse território, um território geopoliticamente bem localizado e, além de tudo isso, adquirir preciosos recursos naturais. E é claro, utilizando disso também para alfinetar, né, Alemanha, Estados Unidos e todo o continente europeu. Já se foi marcado uma reunião do Fed, que é o Federation Reserve, para discutir como proceder, né, em meio a esse caos econômico. E além disso, galera, em breve vai acabar o gás na Europa, o que pode prejudicar ainda mais o mercado e o contexto geral macroeconômico. Eu, Marcos, vou ficar hiper atento, porque eu, Marcos, conheço uma filosofia muito boa, a filosofia de Warren Buffett, que diz: compre ao som de canhões e venda ao som de violinos. Bom, eu coloco várias moedas boas no meu campo de visão, na minha linha de rastreio, e vou ficar atento. Assim que eu entender que é um momento bom para investir, é claro que eu vou comprar todas essas moedas, vou comprar fundos imobiliários e entre outras coisas em preço promocional. Então, olhos de águias, vamos ficar atento em todos os movimentos do mercado, sempre vou estar atualizando vocês, porque a gente sabe que provavelmente não vai ter uma guerra com pessoas lutando em campo de batalha real. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer. O máximo que eu, Marcos, acredito é uma Guerra Fria 2.0 que está acontecendo entre Rússia, países europeus, Estados Unidos e entre outros que entram nessa jogada. A China também apoiando a Rússia por ser um importante parceiro econômico. Bom, eu estou de olho em todo esse cenário do mercado. Sinto que tem uma pessoa lá no fundo gritando o seguinte: Marcos, segura a mão ainda que não tá na hora de comprar, pode cair mais. E é por isso que eu coloco bons projetos na minha linha de rastreio, no meu radar, porque assim que eu ver que é um momento interessante, né, assim que o meu setup se configurar, eu vou entrar pesado em várias moedas, porque eu sei que eu vou estar comprando num preço extremamente barato. Então, galera, é esse o motivo pelo qual Bitcoin despenca e o resto das bolsas mundiais despencam. E esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Bom, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se tiver alguma correção também, deixa aqui nos comentários. E por favor, você que está assistindo esse vídeo, comenta para mim, esse conteúdo foi relevante ou não? Te agregou conhecimento ou não? Se agregou, peço você humildemente para deixar o seu like. Um forte abraço a todos, não se esqueçam, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Utilize a queda do Bitcoin, utilize os seus prejuízos para transformar tudo isso em conhecimento. Aprenda que é nas dificuldades que os visionários veem grandes oportunidades. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus, falou, valeu, é nóis! Vamos lá, vai.